Oi, pessoal. Imagino que vocês vão precisar analisar um novo contexto, fazer uma nova pesquisa. Esse é exatamente o meu caso. Eu quero mostrar para vocês como é que eu costumo fazer que pode auxiliar vocês a melhorar esse processo, a deixar ele um pouco mais rápido quando você precisa adicionar, por exemplo, uma nova seção em algum capítulo da sua monografia, da sua dissertação ou tese. E como não deixar isso tão demorado ou até mesmo cansativo? A primeira coisa que eu sugiro para vocês é listar de fato um to-do. Se você gosta de um papel, você coloca lá todas as atividades que você precisa fazer. Se você já utiliza alguma plataforma de gestão, por exemplo, eu costumo utilizar bastante o Notion, que é justamente isso que vocês estão olhando aqui. E aí eu preciso analisar essa palavra aqui. Ah, lembrando, uma coisa que eu costumo esquecer nos vídeos é me apresentar. Então, eu sou o Patrick Lessa, tá? Eu faço doutorado em administração na Federal de Santa Catarina e também presto alguns serviços para algumas empresas focado em desenvolvimento de painéis, aplicativos, automações. Voltando aqui para o nosso conteúdo, o contexto é a gente começar a fazer uma nova pesquisa para incrementar a nossa pesquisa maior. Ou seja, eu estou aqui fazendo uma pesquisa sobre targeting porque eu percebi que eu vou precisar analisar um pouco mais isso aqui para colocar na minha tese. Então, o que é que eu vou fazer? A minha ideia não é fazer uma revisão. Se ocorrer o caso de eu encontrar uma lacuna que faça sentido eu criar uma revisão, eu crio. Mas se não for o caso, tudo bem, porque meu foco aqui é encontrar artigos relevantes, interessantes e me auxiliem a escrever a minha tese. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é levantar artigos que falam estritamente sobre STP, mas mais focada ainda sobre targeting. Eu quero focar muito nessa palavrinha aqui. Eu vou analisar título, resumo, palavra-chave. Vou escolher a cereja, né, que no caso, quais artigos eu vou ler de fato, aquela leitura que a gente dá mais atenção e por fim, ler, né? Depois eu vou escrever e enfim. Mas vamos lá, pessoal. Vamos vir aqui. Eu já fiz alguns processos e aí eu vou explicar para o vídeo não ficar tão demorado, eu vou explicar para vocês o que eu fiz e ficar apontando aqui algumas dicas. Primeiro, é importante deixar claro que eu já tenho uma leitura prévia. Eu já li sobre segmentação, eu também já li sobre o targeting, né, a definição de público-alvo, e também já li sobre posicionamento. Então, essas três palavrinhas aqui, eu já tenho um certo background, ok? Se você não tiver, você precisa ter mais atenção ainda no que uma inteligência artificial ela tá te dizendo, tá? Seja crítico, pergunte para pessoas que tenham mais experiência, para você não ir muito longe fazendo sua primeira pesquisa, seu primeiro contato, e lá no final você perceber que fez alguma coisa errada. Então, tenham cuidado. É isso que eu quero dizer. A IA é maravilhosa, eu recomendo demais a utilização, mas tem que utilizar de um jeito inteligente, tá? Então, o que foi que eu fiz aqui? Falei que eu preciso analisar artigos, focando aqui no targeting, para poder desenvolver minha tese, né? Então, pedi um string, ou seja, um conjunto de caracteres que eu vou utilizar na pesquisa avançada da Scopus e o Web of Science. Se você não tem muito conhecimento com Scopus e o Web of Science, eu tenho dois vídeos explicando como utiliza cada um, certo? Então vamos lá. Ele respondeu aqui, o Gepeto, né, como eu chamo carinhosamente, e aí ele me deu duas strings. Só que aí o que que acontece? Ele acabou me dando uma string aqui com alguns filtros que eu não pedi e eu não queria esses filtros, mas isso a gente pode ajustar lá no nosso trabalho, lá na nossa pesquisa. Só que aí, pessoal, ele até sugeriu também uma pesquisa focada em dados, né, orientado por dados. O que é que ele fez? Ele pegou minha conversa, minhas outras conversas que eu tenho com ele e sugeriu, olha, para você seria interessante você restringir para essa área de orientado por dados, porque a minha tese tem um pouco de alinhamento com isso. Então ele sugeriu essas palavras. Eu fiz a pesquisa, mas não gostei muito dos resultados, né? Eu acabei pesquisando aqui falando que eu também queria focar em comportamento do consumidor.
E aí ele me deu essa string, eu fiz a pesquisa, mas eu não gostei. Deu um erro de síntese também, eu mostrei aqui para ele, ele corrigiu, perfeito, até aí tudo bem. Só que aí quando eu fiz a pesquisa, eu não gostei muito do resultado, tinha retornado pouquíssimo artigo. Ah, não, eu preciso algo um pouco mais amplo. Então eu pedi para remover o contexto de análise de dados, ou seja, eu pedi para ele remover essa questão aqui de Data Analytics, Machine Learning, Big Data, e aí ele me deu novamente a nova consulta. E aí, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado nisso. Quando a gente for fazer, se a gente for fazer uma revisão, a gente tem que ter cuidado nas palavras-chave que a gente está coletando. Então, por exemplo, eu tenho essas duas consultas. Eu fiz a pesquisa já uma vez, só que eu acabei esquecendo de pegar e filtrar da mesma forma, tanto a Scopus quanto a Web of Science. Então, eu não quero limitar a publicação de ano e nem quero limitar aqui o idioma. Eu quero limitar somente artigos e revisões, e aí eu vou fazer a minha pesquisa. Por que que eu quero artigo e revisão e não deixo mais amplo? Porque, pessoal, geralmente os artigos e as revisões são um pouco mais ágeis, né? Tem revisão por pares, isso é diferente de capítulo de livro. Enfim, eu gosto de fazer pesquisa dessa forma. Então, pessoal, vem aqui, foram aplicados os filtros, como vocês podem ver, e aí eu quero também que seja acesso aberto. Vou limitar isso aqui. Agora resultou 151 documentos, perfeito. E aí eu vou fazer a mesma consulta na Web of Science. Então vou vir aqui, vou editar essa consulta, não quero limitar o tempo e fiz 57 documentos. E aí os filtros não estão aplicados, eu quero artigo e revisão e eu quero que ele seja acesso aberto. Eu estou fazendo isso aqui um pouco mais rápido porque eu já tenho vídeos explicando isso, tá? Como é que utiliza, como é que utiliza os filtros, o que é que ele está mostrando aqui. E aí eu vou refinar. Eu vou baixar esse documento aqui, os metadados dessa minha pesquisa. Então, 151 documentos, eu costumo colocar tudo, embora eu não utilize tudo, mas eu gosto de fazer isso. E aí está exportando aqui, eu vou exportar também na Web of Science. Vamos lá, os filtros estão aplicados? Vamos ver. Tipo de documento, artigo ou revisão, acesso aberto. Ah, ele já estava aplicado na real. Mas eu acredito que esteja aplicado o ano. Deixa eu ver, não tá. Deixa eu pegar em relação ao mais velho, 1995, perfeito. Então, tá certo, são esses documentos aqui mesmo que eu quero exportar. Eu vou pegar todos os documentos, não, perdão, os metadados. Quando eu falo metadado, eu estou referenciando o nome do autor, o título, a fonte, as citações, enfim, eu estou falando somente sobre isso. E aí eu vou exportar isso também. Agora, pessoal, a gente tem duas bases. O que que a gente faz com essas duas bases? A gente mescla e remove as duplicadas. A Explore ela tem uma ferramenta gratuita. Você precisaria fazer apenas um cadastro para acessar essa ferramenta aqui de mesclar bases. Então, eu vou mesclar duas bases, certo? Que é a da Scopus e da Web of Science, e automaticamente ele vai remover também as duplicadas. Então, eu vou vir aqui, vou exportar esse aqui, que foi o último que eu criei, o documento. Esse aqui é um novo documento. E aí eu vou clicar em mesclar base. Automaticamente ele vai fazendo essa remoção aqui, a gente pode ver que tem 151 documentos, 57, 208, é a soma desses dois, e ele vai remover as duplicadas. E aí o total final é 169. E agora a gente tem três arquivos, tipos de arquivo que a gente pode extrair. O Excel original com esse valor, o Excel mesclado sem duplicados, que é geralmente o que eu utilizo, e tem o VusViewer também. Então isso aqui é gratuito. Esses três botões eu vou baixar, esse mesclado aqui, e eu também vou baixar o VusViewer apenas para a gente dar uma olhada como é que funciona lá no VusViewer. Vou clicar aqui, já vou abrir o aplicativo. Enquanto isso, eu também tenho a opção, mas isso é para quem for assinante da plataforma, visualizar graficamente essa base que a gente acabou de baixar. Eu vou abrir aqui, não era essa base,
Eu vou abrir aqui a base mesclada que a gente acabou de baixar. Então a gente consegue ver aqui, ó, que a gente tem 169 documentos, 169 documentos, que é justamente aquele resultado que a gente viu no após a mesclagem, tá? E aí a gente já pode analisar por aqui, é uma possibilidade. Mas eu gosto de analisar tudo de forma automática nesse processo. Então, tem outra ferramenta que é chamada BI das bases, que pega justamente esse documento aqui e cria um painel interativo para a gente fazer a análise. Então, é esse BI aqui, pessoal. Lembrando, tem 2.104 documentações. Isso é porque é armazenado o histórico de todas as mesclagens que você já fez. Então, eu vou abrir aqui o filtro, eu vou olhar a data do arquivo, né, a data que eu fiz a mesclagem, e também eu fiz uma primeira mesclagem que deu 152 documentos, mas é porque eu esqueci de aplicar o filtro anual, ou seja, a Scopus estava com filtro anual e a Web of Science não estava. E isso seria errado se eu quisesse fazer uma revisão. Então eu fiz a pesquisa novamente, fiz a mesclagem novamente e aqui está a última mesclagem que eu fiz que deu de fato 169 documentos, que é o que a gente pode ver aqui, ó. Isso, ó, 169. Agora a gente pode analisar aqui. O que eu gosto de fazer, primeiramente aqui, né, é analisar as publicações por país. Isso aqui daria para colocar em um artigo. Eu posso ampliar isso aqui, bater um print e enviar e colocar no meu trabalho. Eu posso vir aqui e verificar a publicação por país. Ó, a gente consegue ver que Estados Unidos tem um salto, né, de 37 publicações em detrimento dos outros países. Enfim, eu consigo analisar aqui bastante coisa. Eu gosto de ver as palavras-chave, principalmente por ano. Então, eu olho aqui em 2025, quais são as principais palavras-chave quando a gente filtra 2025. Então, está processando aqui, como vocês podem ver, ele está atualizando isso. Então, por exemplo, aqui eu consigo ver as principais, né? Digital, brand, target, que é justamente o que eu quero. Eu posso ampliar essa visualização para verificar com mais precisão. Enfim, aqui é um aparato que já poderia criar algumas discussões para colocar ali no nosso trabalho. Mas aí, pessoal, eu também posso ver aqui no VusView. Lembra que eu baixei um arquivo no VusView, no formato do VusView, então a gente pode criar aqui uma base, criar baseado num arquivo bibliográfico, e aí eu venho aqui na Scopus. Patrick, por que Scopus? Porque o que é que acontece? Eu padronizo os dois arquivos da Web of Science e da Scopus no formato Scopus, e isso vai permitir que a gente consiga rodar esse arquivo mesclado aqui no VusView, no tipo Scopus. Então venho aqui, se você não conhece o VusView, eu também tenho um vídeo sobre isso, eu vou deixar o card aqui em cima, e aí vocês conseguem entender um pouco mais como é que funciona. E aí a gente pode ver a co-ocorrência, por exemplo, de todas as palavras-chave. Então eu vou diminuir isso aqui, vou colocar 3, que aqui é o número de ocorrências que aparece, né? O número de vezes que a palavra-chave aparece. E aí eu vou vir aqui Next, Next, perfeito. E aí eu vou clicar em Finish. E aqui a gente tem já uma correlação de palavras-chave. A gente tem também 5 cluster, deixa eu ver aqui. Isso, a gente tem 5 cluster. Cluster é esse grupo aqui vermelho, azul, verde. Enfim, a gente já consegue fazer uma discussão com isso. Mas aqui é apenas visual, é algo que eu estou primeiro analisando visualmente, de forma bem rápida, para eu identificar algumas palavras-chave. Por exemplo, olha que legal, aqui tem um pequeno grupo de neuromarketing, emoções, comportamento e estudo controlado. Então, aparentemente é um estudo mais focado em experimentos, mas eu não sei, eu teria que ler com mais cautela os artigos que falam que tem essas palavras-chave. Mas eu consigo ver aqui também o ano, né? A publicação. Ó. Então tem esses artigos de neuromarketing, eles estão em 2020, 2022, ó.
Aqui está um pouco mais antigo esse grupo aqui, ó, tá de 2016, 2018. Esse aqui são os mais novos, ó, intenção de compra, marketing mídia social, marketing de influência, credibilidade, então inteligência artificial, geração Z. Então vejo que aqui a gente consegue fazer uma análise também da evolução das palavras-chave, certo? Então, pessoal, beleza. Já fiz aqui várias análises e agora como é que eu pego esses 169 documentos e coloco lá no Zotero? Simples. Copio essa coluna aqui DOI, chamada DOI. Eu cliquei na primeira linha, Ctrl Shift e seta para baixo, e aí ele me permite copiar todos os registros dessa coluna. Eu venho aqui no Zotero, aí eu vou vindo aqui nessa varinha, colei o que eu coloquei, né, os 169, e vou clicar em pesquisar. Em um passe de mágica, os 169 documentos eles vão aparecer aqui. Mas isso pode levar um tempo, então eu vou cortar esse vídeo para não ficar aí um bom tempo e a gente procurando. Mas eu já vou deixar uns detalhes aqui. Inclusive, aproveitar esse tempo que está carregando ainda. Se você está gostando desse tutorial que eu estou explicando aqui, o que é que eu faria, o que é que eu estou fazendo, o que é que eu ainda vou fazer, deixa o like, compartilha com o pessoal. Não só esse vídeo aqui, mas os outros vídeos eu acredito que auxilia bastante na nossa pesquisa, acelera algumas coisas que geralmente a gente leva muito tempo para fazer a pesquisa. Por exemplo, o mesclar dados, nossa, eu tinha que abrir o YouTube, procurar um código, escrever o código, colocar em R, colocar em Python, fazer a mesclagem, avaliar se estava correto. Enfim, e isso foi então, esse algoritmo aqui que eu criei e está disponível para a gente gratuitamente, ele acelera muito as nossas revisões, certo? E um ponto aqui, ó, ainda bem que eu não cortei o vídeo. Ele está perguntando se eu sou um robô, então você vai ter que ficar, em alguns momentos, clicando nessa caixa aqui para dizer que você não é um robô. Por que que isso acontece? Porque o Zotero, ele está como se entrando na no site da Elsevier e pegando os metadados do trabalho, do artigo. Então, você vai ter que ficar clicando aqui. Não são os 169 que vão fazer isso, tá? Alguns ele faz, outros não. Ele só está verificando mesmo se você não é um bot, um robô, fazendo isso de forma automática. Mas você está fazendo isso de forma automática, certo? É apenas em alguns momentos a Scopus vai fazer essa consulta. Mas aproveitando, pessoal, que ainda está carregando e ele vai fazer essa pesquisa, eu tenho uma playlist explicando como utilizo o Zotero. Eu acredito que ela auxilia bastante no avanço aí de vocês no sentido de criar referências, de citar os artigos que você coleta de forma mais rápida. Eu vou explicando desde a instalação até os comandos mais básicos e até algumas coisas avançadas, como a instalação de plugins, tá? Pessoal, na verdade, eu vou já passar aqui o que é que eu vou fazer agora. Porque se eu ficar analisando, né, vídeo por esperando os 169, isso vai levar muito tempo. Mas vocês entenderam a lógica, né? Isso aqui ele vai pegar todos os 169 registros e vai colocar aqui, certo? Mas eu vou pegar esse primeiro artigo aqui, até metanol, né? O mercado-alvo para gasolina e etanol, metanol. Ah, e aí, o que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou ler, se tiver o resumo. Não, ele não tem um resumo, perfeito, tranquilo. Eu vou ler o título, o resumo e as palavras-chave. Ah, Patrick, de novo você vai fazer isso? Isso não já é feito ali na Scopus? Sim, ele é feito isso, a gente pode fazer uma revisão lá, mas não existe uma verdade absoluta, né? O que eu quero dizer é que a gente precisa ainda avaliar se esses artigos, se esses registros, de fato vão auxiliar no nosso desenvolvimento. Porque pode ser que tenha entrado um artigo aqui, nada a ver com o que tu está pesquisando. Então você vai avaliar se de fato esse registro aqui, ó, mercado-alvo para gasolina e metanol, né? Combustível metanol.
Faz sentido para a tua pesquisa? Aí você pode excluir, você pode registrar, você pode criar uma nota. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou pegar os 169 e vou criar isso. Depois disso, eu vou criar uma nova coleção, vou colocar aqui targeting, leitura. Então vejo que tem uma subcoleção aqui dentro dessa pasta. O que é que eu vou fazer? Eu vou filtrar dos 169, vou pegar aqui uns 10, 15 que realmente vão agregar para minha tese e eu vou fazer a análise. Eu poderia fazer uma revisão dos 169? Poderia fazer uma revisão, escrever um artigo, mas lembrando, as revisões não são pastéis. Como assim não são pastéis? Não é só você pegar um conjunto de artigos, pegar 169 e fazer uma análise e publicar de forma de só por publicar. Você tem que encontrar uma lacuna, um problema de pesquisa que realmente te dê uma razão, uma justificativa plausível para fazer essa revisão. Porque, eu fiz uma revisão sobre targeting porque quis. Não, revista boa não vai aceitar isso, certo? Me desculpe, você pode fazer a melhor revisão possível, mas se você não tiver uma boa justificativa, vai ser difícil publicar esse trabalho. E pessoal, mais um motivo do porquê eu gosto do Zotero. Eu vou pegar esse artigo, geralmente isso funciona mais em trabalhos mais novos, tá? Mas eu vou pegar esse artigo aqui só para mostrar para vocês algumas coisas que eu me interesso bastante do Zotero. Primeiro, os relacionamentos. Por exemplo, a pessoa que citou esse autor aqui. Aí, se você passar o mouse por cima, ele já mostra a referência. Olha que legal. Você pode clicar em cima, você vai direto, você pode voltar. Quando tem tabela, aqui ó, ele falou tabela 1. Aí você passa o mouse em cima da tabela 1, ele mostra onde exatamente está a tabela. Então vejam, se você estiver lendo mesmo com mais atenção, eu não queria ir para a tabela 1, porque pode ser que a tabela 1 esteja daqui a 3 páginas. Então, eu não queria perder o raciocínio agora. Aí você pode só passar o mouse, dar uma olhada rápida e continuar a leitura. Isso é um ponto que eu acho interessante no Zotero, que eu não via no Mendeley. Eu não sei se eles atualizaram, tá? Mas é um ponto que eu gosto bastante do Zotero. Mas, pessoal, é isso, tá? O vídeo eu expliquei para vocês o que eu vou fazer, o que eu fiz. Eu, de fato, agora, eu vou pegar esses 169 trabalhos, vou analisar um por um, principalmente o título, palavra-chave, se faz sentido para minha tese, e depois eu vou fazer uma leitura sobre os trabalhos que eu selecionei. E eu espero demais que esse vídeo tenha auxiliado. Não deixem de se inscrever no canal, dar o like, compartilhar com o pessoal que também está nessa fase. Também recomendo que vocês utilizem aí a plataforma Explore. A ferramenta Mesclar Bases é gratuita, então você pode se cadastrar e fazer quantas mesclagens que você quiser. E aí tem outras ferramentas, eu tenho uma playlist, vou deixar ali também no card. Eu explico cada ferramenta, por que que ela é, o que que cada ferramenta aqui faz. Mas vejam que em poucos minutos eu já consigo dar o pontapé inicial para a revisão. Por quê? Porque eu já tenho aqui um conjunto de registros, já tenho aqui até mesmo um, uma imagem falando da correlação de palavra-chave. Eu tenho até um BI, um painel interativo sobre algumas informações dos, dos artigos. Então vejam, eu tenho já um conjunto de dados que, depois de sintetizá-los, dá um bom trabalho. Mas lembrando, precisa de uma boa justificativa se você for fazer uma revisão, certo? Então, pessoal, é isso. Mais uma vez, obrigado pela audiência, por ter assistido até aqui. E se você tiver alguma dúvida, Patrick, por que você fez isso? Por que você não fez aquilo? Deixa o comentário que eu vou ler com carinho. Se for uma dúvida, vou buscar saná-la assim que possível, certo? Então é isso. E até o próximo vídeo.